Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 12 de agosto. Eu sou o Davi Pereira, analista de investimentos. Vamos falar aqui do Ibovespa, que fazendo seu quinto pregão consecutivo de alta, começou bem a semana e vou mencionar, além do Ibovespa, os futuros, mini índice, mini dólar. Além disso, vou abordar diversas ações, PETR4, Vale 3, a boa alta da PETR4, Vale 3. Vou falar das operações que a gente tem aberto aí de swing trade, que são enviadas dentro do aplicativo DV Invest. Vou comentar o ativo que mais se destacou em termos de alta dentro do Ibovespa e o que mais se destacou negativamente, ou seja, de queda durante o pregão de hoje, e atendendo mais 5 ações que vocês solicitaram na última análise de fechamento do pregão através dos comentários aqui embaixo. Não vou conseguir atender todos os pedidos que foram enviados na última análise, porque a análise ficaria muito extensa, e por esse motivo a gente tem aquela questão da ordem de prioridade de atendimento. Começa ali pelo quem mandou pelo aplicativo, quem mandou e é membro aqui dentro do canal tem prioridade, na sequência os inscritos e por último os não inscritos. Lembrando que hoje teve até um pedido atendido dos inscritos, o resto é tudo de membro aqui dentro do canal. Mas lembre-se de colocar aqui embaixo, se seu pedido não foi atendido hoje, coloca aqui embaixo que pode ser atendido na próxima análise de fechamento do pregão. E lembre-se de se inscrever gratuitamente aqui embaixo. Clica no botão aí se inscrever, você pode também se tornar membro. É só clicar em seja membro e saber aí quais são as opções de ser membro aqui dentro do canal, quais são os benefícios de ser membro. Vou rodar a vinheta, na sequência a gente começa com a análise do Ibovespa. Aproveita esse momento para deixar um joinha aqui nessa análise de fechamento. Então bora lá, vamos começar aqui com o Ibovespa, alta de 0,38% no pregão de hoje, confirmando o bom rompimento do pregão anterior, que rompeu aqui esse topo anterior, então superou a máxima do candle que fez o fechamento acima ali do topo anterior, ponto positivo. Também, olhando para um gráfico semanal, superou a máxima da semana passada, que foi uma bela sinalização de alta, aqui fechando acima desses topos anteriores, fechando acima dos 130 mil pontos. E Bovespa já passa a fechar acima dos 131 mil pontos, algo positivo, e podendo ter aí um processo de correção. Agora, essa região dos 130 mil pontos até o patamar de 128.500 tende a ser uma região aí de suporte, sendo mais relevante por volta dos 129 mil pontos. Então, de maneira geral, o Ibovespa ou os ativos, né, que estão com um cenário parecido com o Ibovespa mostra para a gente o comportamento médio aí de umas 86 ações, as principais ações da nossa bolsa. Se tiver aqui uma lateralização ou um movimento para baixo, com sinalização de alta no decorrer dessa semana ou até mesmo na próxima semana, isso vai favorecer mais operações de compra. Só anularia essa expectativa positiva se voltar, anularia completamente esse cenário positivo se voltar para baixo dessa mínima aqui. Então, enquanto isso não acontecer e permanecer principalmente acima dessa região de 127.770, são os pontos que a gente pode buscar operações de compra, a região mais próxima de 129 mil e a outra região mais aqui dentro desse topo anterior, 127.770. Índice ainda sem sinal de baixo. Primeiro sinal de baixo, oscilar abaixo da mínima do pregão anterior. Seguindo aqui para os futuros, no gráfico de 60 minutos do mini índice, a gente tem um processo mais de lateralização depois de um longo movimento de subida, que demonstra que para cair está fraco ainda, mas pode ainda ter algo para baixo. Lembrando, abriu caindo, dá para se buscar venda? Dá, mas eu olharia para quê? Para buscar venda de que forma? Dando um zoom menos aqui no gráfico 5 minutos, gerar sinal de topo descendente abaixo dessa região aqui, ó, 5 ou 10 minutos. Gerar sinal de baixa pelo menos aí abaixo dos 131.315, ou seja, abriu caindo, gerou topo descendente, dá para se buscar a operação de venda. Focaria mais em topo descendente do que em pivô de baixa, apesar de poder dar para buscar pivô de baixa, entrada de pivô de baixa, mas topo descendente tentando pegar um movimento aqui para essa faixa de preço aqui, um suporte ali por volta dos
na faixa aqui dos 130.990 pontos até a mínima aqui de 130.800 pontos. É uma das alternativas aí para o próximo pregão. Por outro lado, abriu subindo, gerando aqui rompimento desses dois topos aqui, ó, olharia mais para compra acima da região aqui em torno dos 131.500 pontos. No dólar, o dia de hoje foi de queda, está sendo de queda na realidade, pode até mudar um pouco aí no fechamento do pregão, 0,14% nesse momento, tendo de definição, mas ainda com a probabilidade maior de buscar essa região de suporte aqui, que é essa região aqui, ó, em torno dos 5.434 até, ou na realidade 5.429 até o patamar de 5.378. Essa faixa aqui em azul que eu deixei aqui é uma região de suporte importante. Então, por enquanto, essa é a principal zona de suporte e a principal região de resistência na faixa de 5.610 em um primeiro momento. Dá para botar o Fibonacci aqui para até ver, se começar a subir a partir do próximo pregão, quais são os pontos ali de resistência um pouco acima, 38,2% no 5.632 para o dólar. E olhando para o intraday, no gráfico 60 minutos, lateral, cai, tenta subir, para na média, enfim, abriu caindo, foca em buscar a operação de venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abre subindo, rompe essas máximas aqui anteriores e passa a proporcionar sinal de compra pelo menos acima ali do patamar de 5.520, aí dá para buscar alguma operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, tentando pegar um movimento de subida, que pode até ganhar força para chegar no patamar dos 5.610. Tem que monitorar de perto esse possível movimento de subida. O fato é, tentou subir, gerou sinal de forte para baixo aqui, de quebrar a sequência de mínimas ascendentes, foca de novo em buscar a operação de venda, porque o prazo maior, o gráfico diário, está trazendo uma expectativa de a gente poder vir a buscar essa região aqui de suporte. Seguindo para falar aqui das ações, a PTR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma alta boa de 2,27%, quase anulou sua tendência de baixa, quase superou a máxima ali do último topo descendente do gráfico diário, mas o fato é que já gerou algo positivo. Fez um topo descendente e reverteu esse topo descendente. Então já trouxe um sinal de enfraquecimento da tendência de baixa. Superou os 37,83, reverte a tendência. Para quem está comprado no papel, deixaria um stop aqui abaixo dessa mínima da sexta-feira ou sairia se fechasse abaixo da média e gerasse nova mínima no pregão seguinte. São as alternativas que eu usaria para tentar conduzir essa operação de compra em cima de PTR4, quem está comprado aí pelo menos para o swing trade. Melhora o cenário para compra se superar os 37,83 e olhando até para um gráfico de 105 minutos, que seria, por exemplo, ó, como 37,83 está muito aqui em cima, se lateralizar aqui e gerar um pivô de alta, seria uma alternativa de arriscar uma compra com stop abaixo da mínima desse recuo do gráfico de 105 minutos. Na Vale 3, o dia de hoje foi um dia aí, e lembrando que a Petro até foi um dos destaques aqui de alta do dia, na verdade ela até estava sendo um destaque principal de alta, PTR3, depois PTR4, e aí eu botei Duque 3 para ser comentado aqui, porque eu já estou comentando, já comento todos os dias a Petro aqui na análise de fechamento pregão. A Vale 3 fechou em queda de 0,51, segue dentro da sua tendência de baixa, de topos e fundos descendentes, que somente será revertida se ocorrer um movimento de subida, rompendo os R$ 60,02. Enquanto isso não acontecer, ainda seguimos dentro dessa tendência de baixa, apontando para curto a médio prazo na região dos R$ 54,00, primeira região importante de suporte, depois a região dos R$ 51,50 a R$ 50,50. O que chamaria atenção em termos de força por parte dos compradores? Primeiro sinal, fechamento aí para cima da média. Segundo, mais relevante, fechamento acima dos 58,40. Enquanto isso não acontecer, ainda não vejo um sinal aqui que daria para arriscar mais uma compra em Vale, tendo uma relação risco-retorno melhor. Eu não gosto de ir contra o cenário gráfico, mas enfim, para quem for arriscar algo, superação preferencialmente da máxima do pregão de sexta-feira, com stop abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, ou seja, superar 57,16 com stop em 56,49, por exemplo, tentando pegar um movimento pelo menos para 58,40 e sendo mais otimista para reverter a sua tendência, que para mim ainda não tem algo tão evidente para isso acontecer, mas seria uma das primeiras alternativas aqui de arriscar alguma entrada em cima desse papel.
Seguindo para a gente falar aqui das posições que a gente tem em aberto, o local web já foi posição que foi encerrada, começando a falar aqui de VIVT3, a ação fechou no pregão de hoje com queda de 0,29, 0,24%, gerando um engolfo de baixa, a perda da mínima desse pregão reforça a chance de ter algo para baixo. O Kaique já ajustou o stop dessa operação, o stop já foi devidamente ajustado e já é um stop de proteção de lucro. Então, para quem está dentro do aplicativo DV Invest, dá uma olhada lá, já deve ter recebido essa notificação e dá uma olhada lá na operação que tem lá o valor certinho, onde está posicionado o stop de proteção de lucro da VIVT3. O ativo segue dentro de uma tendência de alta. Para mudar essa tendência, para criar uma expectativa um pouco mais negativa, teria que voltar aqui para baixo dessa mínima. O mais relevante seria aqui, mas voltando para baixo desse patamar aqui, já seria algo mais negativo. Depois, Raio 3, a ação fechou o pregão de hoje com a queda um pouco maior, queda de 2,63%. A ação tem aí um objetivo mais longo que o Kaique resolveu trabalhar e com stop também já reposicionado nessa operação também para não sair mais perdendo, tá? Então ele tentou um objetivo mais longo, mas por enquanto ela gerou um sinal um pouco mais negativo no pregão de hoje, fechou abaixo da média, perda da mínima desse pregão, aumenta um pouco mais a chance de ter entrado um movimento de baixa, região de suporte mais relevante, vai ficar aqui em torno dos 22,70, 22,60, abaixo disso um patamar por volta dos R$ 22,15. Outro ativo que a gente tem em posição, PSSA3, subiu 1,03%, já tinha fechado na sexta-feira, fechando ali, já tinha fechado acima da zona de resistência aqui desses topos anteriores. Agora ela consegue aqui fechar acima desse outro topo, então o ativo está dentro de uma tendência de alta, alinhada para cima, apontando ali para romper basicamente os 31, na realidade 31,61 aqui a máxima já rompeu aqui por 1 centavo a máxima, já fez uma nova máxima histórica aqui no ativo, enfim, ativo alinhado para cima, também já trazendo até a alternativa de trabalhar com stop aí mais curto dessa operação de compra de swing trade. O outro ativo depois que tem aqui é SBFG3, SBFG3, na realidade, local web está com posição em aberta aqui. Eu vou até colocar os outros ativos que eu esqueci de colocar aqui: é LWCA3, RAPT4 e ITUB4. São os ativos que a gente tem em posição. Então, aqui, deixando aqui ITUB4 aqui, beleza. Então, SBFG3, seguimos com posição comprada também no papel. Stop já reposicionado nessa operação. Também um stop aqui que foca em não mais sair perdendo dessa posição comprada na ação. Está em tendência de alta, para mudar a tendência teria que voltar para baixo da mínima deste último fundo aqui nos 14,54. Local web, que temos posição em aberto, foi lá testar uma zona de resistência, perdeu um pouco de força, foi até bem hoje, o pregão foi lá em 4,95, mas fechou em 4,67, gerando um candle aqui chamado de estrela cadente, oscilação abaixo da mínima desse candle, aumenta a probabilidade de entrar no movimento ou lateral ou de baixa aqui. Por esse motivo, Kaique já alterou também o stop dessa posição para um ponto ali de não mais sair perdendo dessa operação. Então todas as operações chegaram a andar mais do que uma relação risco-retorno de 1 para 1 e já trouxe a oportunidade de trabalhar com stop aí de proteção de lucro da operação, de sair pelo menos no 0 a 0 da operação. Rapt 4, também posição que estamos aí com um swing trade aberto, sem nenhuma mudança em relação a essa operação, queda de 0,72%. O que seria interessante, até estou de olho nesse papel, pensando em uma operação até de prazo um pouco maior, que seria a confirmação do fundo lá no gráfico semanal. Superar a máxima desse candle aqui, me chamaria atenção para uma possível compra aí nessa ação, tentando pegar um movimento não só para cá, mas até um pouco mais acima, olhando lá para o gráfico semanal, lá em cima, bem mais para cima aqui, acima desse topo, tentar pegar um movimento lá para a faixa dos R$13, me chamaria atenção em Rapt 4. Então, quem está de fora, dá para ficar atento aí na possível operação em cima desse papel. E TUB 4, seguimos aí numa posição comprada nessa ação, que foi aberto lá na sexta-feira, então nenhuma mudança agora nessa posição, só fez um candle aqui de indefinição, expectativa de poder dar continuidade ao seu movimento de subida, mesmo que ela venha fazer um processo de correção, com essa retomada da tendência de alta de curto prazo, ela gera possibilidade de abrir compra aí no decorrer dessa semana, da próxima semana, após sinal de alta em cima de nível de suporte, enfim, a tendência de alta em todos os prazos operacionais, apoiando compra em cima, cenário de compra apoiando estratégias de compra em cima desse papel, principalmente em sinalizações de alta em níveis de suporte. Falando aqui de destaque de alta, Iduc 3, alta de 2,32%, mas se a gente olhar para o gráfico diário, esse destaque de alta não mudou muita coisa, não fez nada muito relevante, olhando para o gráfico semanal, tendência ainda de baixa, para gerar algo um pouquinho mais relevante nessa semana, o fechamento dessa semana ali para cima da máxima da semana anterior,
11,02 e melhor ainda se for acima da média móvel exponencial de 10 períodos. Então, de maneira geral, comprar esse ativo aqui com stop aqui embaixo não me animaria, por mais que essa ação possa subir, ganhar força aí para cima. Eu chamaria mais minha atenção se essa ação resolver sair dessa bagunça aqui e depois proporcionar sinalizações de alta acima dos 11,30 preferencialmente. Então, por enquanto, nada feito aí para compra em cima de Duque 3, por mais que ela tenha subido hoje. Azul 4, queda forte, com queda de 11,95%. A ação também estava ali meio travada em cima da média, assim como o Duque 3 está fazendo. E perdeu muita força, ganhou força aqui para baixo. Fechamento nos R$7, segue dentro de uma tendência de baixa em todos os prazos operacionais. Ah, mas foi por conta do acidente aéreo, enfim. Independentemente do motivo, se a gente olhar no gráfico dessa ação, se só olhar no gráfico semanal, dá para perceber a quantidade de vezes que ela vem respeitando a média, bateu na média, está dentro do movimento de baixa. Então, o risco de qualquer compra nesse ativo é maior. É o que eu menciono aqui para vocês. Ó, eu prefiro ficar de fora, risco é igual o Duque 3. Pode subir? Pode, mas eu prefiro ficar de fora porque o rastro dos grandes investidores em cima desse papel ainda não é dos melhores. Então, por esse motivo, fico de fora aí de possíveis operações de compra no papel. Fazer venda aqui muito mais próximo dessa mínima e com o movimento quebrado aqui não me anima ainda, então apenas ficaria de fora em cima aí de Azul 4. Depois disso eu vou falar aqui dos pedidos. Como eu botei YouTube 4 aqui para falar, eu vou trocar YouTube 4 e colocar aqui BBDC 4 no lugar, tá? Para falar de BBDC 4 no lugar de YouTube 4. BBDC 4, então, forte movimento de alta na semana passada, semana muito forte. O semanal dessa ação anulou a tendência dela de baixa, topos e fundos descendentes. Ela conseguiu ganhar força e superar essa região. E aí, então, eu entro comprando ela aqui agora. Eu não entro comprando. Por quê? Porque o movimento está, a entrada está afastada da média, bem afastado da média. Se olharmos para o gráfico semanal, se olharmos aqui para o gráfico semanal, o movimento também foi bem longo para cima, bem afastado da média, apesar de não ter, olhar aqui para a resistência para trás, não ter tanta resistência assim pela frente, mas para uma entrada de swing trade, falando de foco swing trade, de 3 e ficar posicionado de 3 a 10 pregões, eu prefiro pacientemente aguardar algum processo de lateralização do preço, alguma correção, mesmo que seja mínima, mas enfim, quanto mais próximo da média e sinal de alta, mais me interessaria por compra em BBDC4. Quem está comprado há mais tempo nessa ação, dá para ir conduzindo aí, que está comprado pelo menos de swing trade, quer ficar posicionado ali, enquanto não gerar um sinal mais forte para baixo, dá para ficar posicionado com stop aqui abaixo dos 13,93 do último fundo aqui do gráfico de 105 minutos, deixando um espaço aqui, mesmo que isso aqui represente uma queda aqui proativo na faixa ali de uns 5,3%. Então é mais dar a oportunidade de oscilar aqui e poder ter algo ainda maior para cima. Mas de maneira geral, para a entrada agora não me anima muito. Uma compra em BBDC4, focando em swing trade. Qualquer que seja a entrada num prazo maior, até daria para fazer essa entrada, mas colocando menos capital, por conta de, se eu for colocar para position trade stop aqui embaixo, é bem grande o stop, então quanto maior o tamanho do stop, menos capital alocado a gente coloca na operação. Depois de BBDC4, Banrisul, pedido aqui de vocês também, olhando aqui, ó, para um topo e fundo descendente, que ela vai lá e anula esse topo e fundo descendente. Ponto positivo. Gera ali no gráfico semanal um fundo ascendente. Ainda não é o melhor cenário olhando para o gráfico mensal. Olha só, vê aqui, parou em cima do fundo anterior, já são 3 meses dentro de um grande cano de baixa. Então não é dos melhores cenários. Mas para quem está comprado, dá para deixar o stop abaixo da mínima da sexta-feira, já estaria bem posicionado, que protegido pela média, os topos aqui foram rompidos. Quem está de fora, entrar comprando aqui muito próximo, entrada aqui com duplo topo aqui, resistência muito próxima, e o stop mais longo aqui, ó, não encaixaria para mim. Isso não significa dizer que ela não vai vir aqui direto, apenas a relação risco-retorno que eu estou querendo nessa posição. Então, nesse caso, eu aguardaria uma próxima correção para buscar compra aí em Banrisul, a favor desse viés de alta que ela está trazendo aí após essa sinalização de fundo ascendente e ter quebrado a estrutura de baixa ali do gráfico diário. Depois aqui de BRSR6, eu vou falar aqui de JBSS3, que está dentro de um contexto mais positivo. Essa subida aqui retoma a tendência de alta, gera um fundo. Deixa eu só verificar a questão do ajuste, só botar aqui a questão do ajuste no papel. Boa.
Então, gera um fundo ali acima do fundo anterior, acima desse gap, está dentro de um movimento de subida. Quem tiver comprado no papel dá para manter. O que seria um sinal de saída? Fechamento para baixo da média com nova mínima. Seria um topo descendente ou indefinição da tendência, enfim. Seria uma das alternativas de possível saída de uma posição comprada nessa ação. Comprar aqui ela agora muito próximo da resistência, também não faria isso, mas aguardaria algum processo lateral para buscar uma compra aí nessa ação logo na sequência, ou seja, o cenário está alinhado para cima pelo gráfico semanal, gráfico diário e também gráfico mensal. O outro ativo, GMAT3, a ação que foi solicitada aqui, gerou um movimento muito forte de alta aí nas 2 últimas semanas, principalmente, né, pegando a recuperação da mínima até aqui, um martelo que foi gerado aqui dentro de um canalzinho que basicamente de baixa, e dentro desse canal de baixa a gente teve aqui o rompimento dessa região, quebra da estrutura de baixa e chegada na zona de resistência. Então, comprar aqui nessa zona de resistência não seria a minha escolha. Muitos ativos vão estar desse jeito, igual o Ibovespa, né, que 5 pregões consecutivos de alta, ideal para uma melhor relação risco-retorno, ter algum processo de correção. Então, se tiver aqui alguma correção, alguma redução aqui, alguma movimentação lateral do preço, encaixaria, é um ativo que eu até tenho anotado aqui, no final de semana anotei vários papéis, um dos papéis foi a GMAT3, para monitorar um processo de correção em busca de oportunidade de compra, seja para os próximos pregões ou seja para as próximas semanas. Então, ativo que chama a minha atenção após essa reversão de tendências, tanto do gráfico diário e também do gráfico semanal. Ficar de olho aqui, porque cria uma expectativa, ó, só olhando no gráfico semanal, fazendo uma projeção aqui, espelhando aqui essa reversão aqui desse último movimento, já gera uma projeção por 8,59. Então, quanto mais distante a entrada for, seja pelo diário ou pelo semanal, desses 8,59, aí você vê a distância para cá, se isso aqui fosse o objetivo até essa região de topo, e o tamanho do seu stop para ver se gera uma relação de retorno preferencialmente aí de 1 para 2. Seria o mais positivo, na minha opinião. E agora falando de Usiminas. Usiminas no pregão de hoje aqui proporcionou uma alta de 1,85%. Ação pelo gráfico semanal está com topos e fundos descendentes. Gerou um candle de contra-ataque dos compradores na semana passada, aquele que abre lá embaixo em relação ao fechamento da semana anterior, do candle anterior, e fecha basicamente no mesmo nível do fechamento do candle anterior. Isso é um contra-ataque, nesse caso aqui, dos compradores. Superou essa máxima, confirmou esse candle e cria uma expectativa de gerar correção. A última que gerou aqui teve até um bom movimento para cima, mas é um ativo ainda com dentro de uma tendência de baixa de curto a médio prazo. Então, por esse motivo, entrar comprando aqui com um movimento de alta que está ainda testando a média, ainda não seria uma opção para mim de entrada. Eu estaria até olhando com carinho aqui para uma possível venda se perder essa mínima aqui com stop aqui em cima. É uma alternativa aí de tentar arriscar algo. Tem um risco um pouco maior, porque o movimento já foi longo para baixo, a correção ainda foi um pouco curta, não testou efetivamente ainda a média. O ideal foi testar efetivamente essa média aqui. Mas aqui seria ainda uma das alternativas de se trabalhar a favor da tendência de baixa de curto a médio prazo desta ação. Enfim, qualquer compra que seja feita aqui nesse patamar, o stop mínimo aqui seria, ou seja, um stop mais bem protegido, entre aspas, né, protegido, porque está a favor da tendência, abaixo da mínima do fundo que foi gerado aqui, lá na casa dos 5,65. E um stop mais curto, minimamente curto, né, na faixa dos 5,70, que foi eu botar aqui no gráfico 105 minutos, vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Ó, abaixo desses fundos aqui anteriores, seria um ponto de stop também de uma posição comprada. Ideal, pegando 105 minutos, lateralizou aqui, rompeu para cima, oportunidade de arriscar uma compra com stop mais curto, aí sim tentando pegar um movimento um pouquinho mais longo de correção nessa ação. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento do pregão. Espero que ela tenha sido útil para você de alguma forma. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, comente aqui embaixo qual ativo que você quer que seja analisado para o próximo pregão. Será um prazer atender o seu pedido aí de alguma forma, lembrando aí da prioridade que a gente coloca aqui dentro do canal. Grande abraço e até mais.